Ok, para começar, devo dizer que estou realmente confusa e assustada com o que aconteceu. Eu estava com alguns amigos anteontem, relembrando coisas que fazíamos na nossa infância, quando em algum momento comentaram sobre os meus desenhos favoritos. A Mansão Foster para amigos imaginários. Bateu aquele sentimento nostálgico, e então resolvi procurar alguns episódios para baixar. Assisti todos os episódios de todas as temporadas, mas ficou faltando o último episódio da série, Adeus, Blue. Procurei em todos os lugares, mas não encontrei nada. Fiquei frustrada, pois queria muito saber como tudo acabaria. Decidida a tentar mais uma vez, procurei o episódio final do desenho, mas não lembrava de ter assistido os últimos episódios, quando ainda eram transmitidos na TV. Encontrei o download de um último episódio intitulado como O Mundo de Frank. Curiosamente, a descrição dizia ser o episódio final. Por isso, deixei a curiosidade me dominar e baixei em meu laptop. Coloquei o vídeo em tela cheia e comecei a assistir, me sentindo como uma criança de 8 ou 9 anos novamente. Tudo começou normalmente, linhas surgindo e entre essas linhas uma mansão aparecendo. Mac correndo por esta, seguindo assim a abertura normal. Logo depois, o episódio iniciou-se com um dia comum na mansão. Ao fundo podia ver o Sr. Coelho, furioso, e Frank discutindo como sempre. Blue estava bagunçando a mansão enquanto a garota levava toda a culpa. Se você está curtindo o vídeo até aqui, deixe seu like, comenta aí embaixo e compartilhe com seus amigos. Cada apoio seu faz toda a diferença para o crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos continuar com o episódio. Frank teria de limpar toda a sala de jantar, não podendo sair de lá até que terminasse o serviço. Eu não podia ter visto nada demais naquilo, mas quando ela chegou lá, estava tudo lambuzado de sangue e ninguém sabia o porquê. Ela parecia aborrecida, mas ficou lá limpando enquanto o Sr. Coelho olhava para ela com um olhar triunfante. Quando Frank terminou, parecia que já era noite. O estranho é que não havia nenhuma luminária na sala de jantar. Ela soltou um suspiro e foi tentar abrir uma das portas, mas parecia estar emperrada. Tentou a outra, também não abria. Frank começou a ficar confuso. Percebi que palavras escritas com sangue surgiam nas paredes. As palavras eram: Acorde, Frank. Uma música estranha começou a tocar, fazendo com que eu sentisse um calafrio correr na espinha. A música era triste e assustadora ao mesmo tempo. Notei que Frank estava tensa. A maçaneta da porta começou a girar. Um vulto de um coelho segurando algo apareceu. Era o Sr. Coelho, com um saco pairando em suas mãos. Frank, muito assustada, perguntou o que tinha dentro. Não quero mais bagunças por aqui. Aquela peste azul não nos incomodará mais. Blue estava morto, dentro daquele saco. O que a Madame Foster achará de você agora? Frank gritou assustada, com lágrimas rolando. Sr. Coelho deu um sorriso malicioso, aquele sorriso que ainda me assombra. De repente, o corpo da Madame Foster fica à mostra. Seu corpo estava dentro do saco junto ao de Blue. Frank não sabia o que fazer. Sr. Coelho disse com a voz sombria: Já limpei quase toda a sujeira dessa mansão, mas ainda falta uma. Nessa hora, ele tirou uma faca do bolso do seu jaleco e foi chegando cada vez mais perto de Frank. Ela, assustada, pegou uma cadeira e jogou nele, fazendo com que ele caísse no chão. Duas pernas da cadeira se quebraram. Frank as pegou enquanto o Sr. Coelho, com raiva, se levantava. No momento em que o coelho foi acertá-la com a faca, Frank se protegeu usando uma das pernas da cadeira, de modo que a faca se prendeu. A garota chutou o Sr. Coelho para longe. Frank matou-o com uma facada na cabeça.
A cena começou a se distorcer. Pude ouvir gritos vindos de uma mulher enquanto uma tela passava imagens de adolescentes esquizofrênicos. Foi então que as coisas começaram a ficar mais estranhas. A imagem ficava em preto e branco, e eu pude ver Frank agachada, observando uma senhora com uma faca na cabeça rodeada de sangue. A tela escureceu e pude ouvir sussurros. A mansão nunca existiu. Frank é esquizofrênica. Não acredite em tudo que vê. Então, apareceu uma imagem em preto e branco com os personagens principais da mansão, todos sorridentes, com aquela música triste e assustadora tocando ao fundo. Em seguida, o episódio termina. Fiquei tão assustada que comecei a tremer. Excluí o episódio do meu computador, desliguei suando frio e fui pra cama. No dia seguinte, acordei mais calma. Decidi fazer o download do episódio novamente. Precisava gravar aquilo, ou pelo menos mostrá-lo para outros, para ter certeza que eu não estava imaginando coisas. Mas não podia fazer o download. O Mega Upload havia sido fechado. Por mais que eu procure, não encontro esse episódio em outros sites. Poderia ser apenas um fan-made, mas os traços eram exatamente idênticos aos traços do desenho oficial. Digo mesmo sobre a dublagem. Às vezes me pergunto se alguém mais assistiu a esse episódio.